Bom, tô de volta com a cabeça um pouco mais fria, obviamente, aí, do jogo de ontem, né? E obviamente que eu vou querer a opinião de vocês nesse vídeo, assim, e vai ser imprescindível isso. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre as polêmicas e sobre o resumo do clássico. Hoje, depois de ter analisado alguns lances, de ter visto um pouco melhor o que aconteceu, né? Principalmente os lances polêmicos, a gente vai vir aqui e vai dar opinião. Vou fazer o que eu sempre fiz no canal, que é isso, né? Chegar aqui e falar para vocês, independentemente de time, independentemente de clube. Eu sempre vim aqui e falei, quando foi, foi. Quando não foi, não foi. A gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro, na minha visão, o Palmeiras começou melhor o jogo em cima do São Paulo. O Palmeiras pressionando, tá, tendo alguns chutes ali e tal. Começou bem o jogo. Porém, depois o São Paulo deu aquela equilibrada, normal ali, num time que tá jogando dentro de casa. E por um erro técnico, um erro bizarro, um erro bizonho, não pode acontecer por parte do goleiro do Palmeiras. Mas o Richard Rios dominou mal a bola. Mas se você pegar o lance em questão do gol do São Paulo, pode olhar, o Richard Rios ele está dentro de um triângulo de jogadores do São Paulo fazendo a pressão na saída de bola. Fora outro jogador que está mais à frente, ou seja, o campo de defesa do Palmeiras estava abarrotado de jogadores do Palmeiras, de jogadores do São Paulo. Fora o jogador em questão que recebeu a bola de costas, estava cercado por 3 jogadores do São Paulo. Nunca, em hipótese nenhuma, um jogador que está de frente para o lance, que está tendo a visão inteira do campo, que no caso é o Everton, pode colocar o jogador que está de costas para receber a bola na situação que estava sendo pressionado e sendo marcado por 3 jogadores. Nunca, em hipótese nenhuma, você pode colocar esse jogador em risco nessa situação, na situação que aconteceu o gol. Não pode, não tem hipótese. A coisa mais plausível e mais viável que deveria ter sido feita, não foi feita. E a coisa mais fácil a se fazer, não foi feita. Que era dar um chute para lateral, que era dar um chute para cima, que era dar um chute na porra da bola e sumir com a bola dali. Não fazer o que foi feito, né? Resultado, gol do time do São Paulo, tá? E nesse mesmo lance, e agora eu vou querer a opinião de vocês, nesse mesmo lance, o São Paulo reclamou muito aí de uma entrada do Richard Rios. E na minha visão não, eu acho que é o que acontece hoje em dia na arbitragem, tá? É o que acontece hoje com os árbitros. Esse tipo de lance, geralmente, eles chamam no VAR e expulsam o jogador que cometeu a infração. No caso ali o Richard Rios. Não foi feito, para mim erroneamente. Para mim tinha que ter sido expulso, porque se você pegar aí o histórico desse tipo de jogada, todos os jogadores, ou a maioria deles ali, 90% quando são ali acometidos a esse lance, eles são expulsos, né? Então para mim ali tem um motivo da reclamação nesse lance, certo? Aí você vai pegar o lance do pênalti. Vamos pegar o lance do pênalti do Palmeiras. Uma bola disputada de cabeça e tal, o goleiro subiu, acabou não achando a bola, ou tendo o contato primeiro do Murilo com a bola e depois o soco aí do Rafael em cima do jogador do Palmeiras. E assim, eu acho que também vai ter muito questionamento, mas para mim foi pênalti. Para mim, pênalti. Pênalti ali em cima do Murilo. Ok, tá? Aí também teve a reclamação do não pênalti dado para o time do São Paulo. Se você for ver o lance do Luciano ali, o Piquerez chega por trás e o joelho do Piquerez acaba acertando o Luciano cai, logo rapidamente levanta e tenta seguir o lance, tá? É chamado o VAR e o juiz não dá o pênalti, mantém a decisão de campo. Para mim, erroneamente também, tá? A grande realidade, no caso de eu assistir no jogo e falando sem clubismo nenhum, tá? Assim, para mim os 2 lances foram pênalti, tanto do Palmeiras quanto o do São Paulo, em cima do Luciano. Na minha visão, os 2 lances foram pênalti. Não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. Dito isso, né? Tem sim aquela questão de reclamação, ânimos
absurdamente acalorados ali no momento e tal. Teve aquela história do São Paulo não fornecer a sala de imprensa para a coletiva do Abel, aquele clima todo de rivalidade que tem entre as duas equipes. Mas em questões de futebol, o jogo foi bem pobre, tá? O jogo foi bem pobre. O que teve de polêmica, não teve de bola. Não teve de bola rolando. E eu vou fazer uma crítica aqui em relação não a escalação do Abel, tá? Apesar que eu acho que o Marcos Rocha, para mim, é aposentado, ele não tem que estar mais no time, desculpa. O Marcos Rocha não tem que estar mais no time, e já há muito tempo não tinha nem que ter renovado. Tinha que ter ido pro Atlético, qualquer coisa, mas não era para ter renovado com o Palmeiras e permanecer ali como titular do time do Palmeiras. Se tinha um jogador como o Mike em condições de jogo no banco, por que ele não começou como titular? Se ele é infinitamente melhor que o Marcos Rocha, tanto fisicamente como tecnicamente hoje. É só você pegar o lance que o Marcos Rocha tomou uma correria do jogador do São Paulo ali, que ficou vergonhoso para ele. No primeiro tempo, ficou vergonhoso. Ele precisou de pedir um táxi para voltar para a marcação pelo aquele lado direito. Ficou vergonhoso. Marcos Rocha, desculpa, não dá mais. E outra coisa que eu queria pontuar aqui também é em relação à instrução que o Abel deu pro Hendrick. Desculpa, cara. O jogador, assim, o jogador do quilate do Hendrick, um jogador que ele é finalizador, um jogador que ele tem a maior qualidade, estar próximo da área, estar próximo do gol, a finalização, o gol. Desculpa, ele não pode ser assistente de lateral, cara. Ele não pode ser auxiliar do INSS do Marcos Rocha. Desculpa. Foi bizarro. Eu até vi algumas matérias ali de jornais espanhóis descendo o cacete no Abel Ferreira justamente por essa palhaçada que foi feita com o Hendrick. Não dá. O Hendrick é um jogador que tem que ficar próximo à área. O Hendrick é um jogador de finalização. Quando você tira o Hendrick de dentro da área e deixa só o Flaco Lopes lá dentro, sendo comido pelos 3 zagueiros do São Paulo, cara, você acaba com o poder ofensivo do Palmeiras. E foi o que aconteceu. O Palmeiras tentou ali, teve uma posse de bola até razoável, porém quando chega ali, não consegue finalizar, não consegue criar coisas efetivas, não consegue dar trabalho para o Rafael. Por quê? Porque a parte da frente do time do Palmeiras está sendo engolida pelos 3 zagueiros do São Paulo. Não tem superioridade numérica ali, já que você tem que arrastar o Hendrick para puxar ele pela ponta, para ele ser um pontinha básico, ele ser um ala. Isso é bizarro, isso não pode acontecer. Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Um jogador como o Hendrick ser auxiliar de lateral, desculpa, não tem como passar por um tipo de coisa desse daí. Não dá, tá? Bom, enfim, apesar dos pesares, o empate foi pior para o São Paulo do que para o Palmeiras. O Palmeiras já está classificado, etc e tal, se manteve aí como primeiro colocado do Campeonato Paulista, etc. Tá? Fora de casa, obviamente que foi melhor para o time do Palmeiras. Porém, vai ter muita reclamação, porque o São Paulo ainda não está classificado, né? Vai ter muita reclamação, E o que eu tiro de conclusão em relação a isso? Cara, eu vou falar a realidade para vocês. A realidade dos fatos para vocês. Vai acontecer hoje do São Paulo reclamar que foi prejudicado. Amanhã vai acontecer do Palmeiras reclamar que foi prejudicado, como foi lá em 2022, etc e tal. E isso vai virando um ciclo vicioso que não tem fim. Hoje é o São Paulo, amanhã é o Palmeiras, depois é o São Paulo de novo, amanhã é o Palmeiras, e assim vai, meu amigo. Por que disso? Porque a arbitragem brasileira, como eu falei no vídeo de pós-jogo, é horrível. É isso que dirigentes de clubes deveriam entender de uma vez por todas. Não vai adiantar reclamar quando for prejudicado e dar risada quando for beneficiado. Não adianta. Algo tem que ser feito em relação à arbitragem, sei lá, profissionalizar os caras, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque se isso não acontecer, erros vão continuar acontecendo um dia para uma equipe e outro dia para outra.
E vai ter essa discussão sempre. Sempre. Não vai acabar. Algo tem que ser feito para melhorar, pelo menos, aí as condições da arbitragem. Porque senão não dá. Senão não dá. A gente vai ter que vir aqui, a gente vai ter que ficar falando de arbitragem mais do que a gente vai ter que falar do jogo, que foi meia boca pra caramba, no que se diz respeito à bola. Você entendeu? Então, pra mim é isso. A arbitragem no Brasil é horrível. É horrível. E se nada aí for feito, vai continuar sendo e a gente vai ter que ficar comentando em relação à arbitragem e cada dia menos em relação ao futebol. Pois é. Essa é a minha opinião. Muito obrigado ao pessoal aí. Obviamente eu quero a opinião de vocês, claro, com respeito aqui embaixo. Comente aqui o que vocês acharam do jogo, né? Obviamente que, porra, como eu disse, com respeito, vocês todos são bem-vindos, independentemente de time, tá? O importante é vocês colocarem a opinião, né? Bom, é isso. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa segunda-feira para todo mundo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like que é muito importante. É nóis e até uma próxima.